E para repercutir tudo que é notícia na nossa capital federal, a gente recebe agora ao vivaço aqui no Morning Show a senadora pelo Podemos do Mato Grosso, Soraya Tronic, que foi também candidata à presidência em 2022. Senadora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar aqui do Morning. E, naturalmente, eu quero já começar aqui o papo contigo no seguinte sentido. A senhora sempre teve um posicionamento enfático contra o governo Bolsonaro. Claro que eram aliados ali na sua eleição em 2018, mas por N razões acabou sendo uma crítica contumaz ao longo dos últimos anos. E com todos esses últimos acontecimentos, zero surpresas, eu quero sinceridade da senhora, zero surpresas ou realmente era uma tragédia anunciada na sua visão? Bom dia, André, prazer falar com você. Bom dia a todos aí da Jovem Pan, Morning Show. Bom, André, primeiríssimo, deixa eu só lembrar algo aqui. Mato Grosso do Sul. O sul mato-grossense é ciumento com esse do Sul. E Mato Grosso do Sul, as pessoas às vezes confundem, mas aqui, para nós, isso é primordial. E se eu não fizer o reparo, aí brigam comigo. André, vamos lá. Você, seu pai, eu e muitos estivemos na cozinha ali, lá desde o começo. E para mim, isso é sim o que acontece hoje, é algo que foi anunciado. Graças a Deus, eu não estarei nessa foto. Eu acreditei que as pessoas naquele momento, em 2019, logo quando nós vimos que as coisas não andavam bem e muito menos de acordo com o combinado, nós já tentamos, primeiramente, resolver internamente. E quando vimos, eu lembro, Major Olímpio, Bebiano, uma série de outros políticos, de pessoas ali dos bastidores, nós avisamos, fomos achincalhados por isso, mas está aí. Infelizmente tem gente que continuou e entrou nessa onda, foi absolutamente iludido e hoje vai estar aí com as consequências, né? Vamos falar sobre a vida nacional, senadora, e vou acionando já a nossa bancada aqui que está ansiosa para engajar com a senhora. Então, vamos que vamos, Mano Ferreira, fica à vontade. Bom dia, senadora, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria ouvir a opinião da senhora sobre o PL da anistia. Na minha opinião, a gente vê muita gente criticando a impunidade no Brasil e depois, milagrosamente, quando a punição chega para seus aliados, acaba defendendo a anistia, que nada mais é do que a impunidade. Qual é a posição da senhora sobre esse tema? Olha, mano, a questão da anistia sobre este crime é muito mais grave do que se pode imaginar. Muita gente ainda não tem ciência do que é a tentativa de um golpe de Estado. Então, curiosamente, são as ironias da vida, estão todos inseridos num projeto de lei que nós aprovamos e que Jair Bolsonaro sancionou. E a tentativa de golpe de Estado e tudo o que aconteceu com violência, com grave ameaça, influenciando, incitando pessoas daquela forma, é algo que nós não podemos tolerar. A democracia é algo sagrado. Então, por isso essas penas tão altas, há um concurso material. Olha, eu estou aqui com a denúncia ainda e estou lendo algumas sentenças, já assisti a mais de 200 audiências de instrução e julgamento, e eu vejo algo assim, se eu fosse Jair Bolsonaro, como ele sabe o futuro dele, eu trocaria o lugar dele pela anistia daquele pessoal do nível menos belicoso, por exemplo, aquelas pessoas que foram enganadas, incitadas. Eu faria um gesto, sabe? Por quê? Porque agora eles estão preocupados em se defender, abandonando esse pessoal com algumas defesas. Eu, como advogada, me preocupo. Em algumas defesas eu percebi que, mesmo com provas contundentes retiradas do celular da própria pessoa, a pessoa nega, mas diante de prova material, cabal, irrefutável. E aí,
os advogados desse réu ou dessa ré, eles não pedem as causas de diminuição de pena, que seriam, primeiro, a confissão, e segundo, agir com multidão. Tá? Ela foi no veio ali daquela multidão. Essas são causas de diminuição de pena. E eu estou vendo em algumas dosimetrias que, por conta das pessoas serem réis primárias e tudo mais, os crimes estão sendo fixados em cada um deles num crime na pena mínima e não na máxima. Só que, como são 5 crimes, está dando alto mesmo. Mas um dos mais altos, em que dá em curso em 2 crimes, é a própria lei sancionada por Jair Bolsonaro. Então, nós temos que pensar isso. Essas pessoas têm que cobrar de seus advogados uma defesa em que não se defenda. Cada um vai ter que cuidar de si agora, cada um está abandonado à própria sorte. Eu lamento por essas pessoas. Seguimos aqui com a senadora Soraya Tronic, do Podemos Sul-Mato-Grossense, por favor. Mandar até um abraço aí para todo mundo no nosso amado Mato Grosso do Sul. Vou aqui com a nossa Jess Peixoto, senadora, com a próxima pergunta. Senadora, bom dia, um prazer estar aqui com a senhora. A minha pergunta gira em torno da configuração política que os possíveis eventos vão levando cada vez mais a se desenharem, com, quem sabe, até mesmo o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, podendo estar preso. E aí eu queria entender da senhora, que já participou dessa disputa, que foi candidata à presidência da República pela União Brasil no pleito passado, que teve no segundo turno Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Eu queria entender da senhora como que a senhora vê a direita se reorganizando e quem seriam os nomes e as lideranças mais fortes para, de fato, empleitarem para estar na frente aí dentro dessa disputa presidencial representando a direita. A senhora acredita que o presidente Bolsonaro irá indicar talvez um sucessor familiar, que será Tarcísio, Ronaldo Caiado, que foi candidato, do ex-partido da senhora? Como que a senhora vê esse cenário? Muito obrigada pela presença. Obrigada, Jess. Obrigada pela pergunta. Bom, eu vi que Caiado vai lançar sua candidatura logo mais, agora no mês de abril. Não creio que seja um aliado de Jair Bolsonaro. Mas, para falar bem a verdade para você, hoje nós vivemos no nosso país um drama conceitual em relação às ideologias. Eu não vejo o Bolsonaro como uma pessoa de direita, porque os conceitos ali estão tanto quanto conturbados. Primeiro, porque o verdadeiro conservadorismo é o institucional. E foi o institucional que eles ameaçaram. Quem é liberal não se preocupa com o que as pessoas estão fazendo dentro de 4 paredes, a não ser que seja crime. Então, ali... e outra, questão de corrupção, o trabalho anticorrupção que ele vivia bradando, caiu por terra. E corrupção e caráter não é algo ideológico, é algo da natureza humana. Então, eu não vejo, primeiro, uma questão de direita, porque eu até acho o Haddad mais liberal do que o Paulo Guedes, tá? Na economia. Eu vejo hoje esse governo mais liberal do que o anterior. Então, partindo aí desse princípio, porque eu acredito que as pessoas se enveredaram para um bolsonarismo, para uma vertente criada por eles, dentro de uma situação que não tem a ver exatamente com a direita. E não vejo, para partir aqui para o final, não vejo o Caiado tendo o apoio de Bolsonaro. Percebo que Tarcísio, não sei se ele abandonaria a certeza, se ele com certeza abandonaria uma reeleição de São Paulo neste momento, mas eu vejo o enfraquecimento desta ala. Eu não vou te falar de enfraquecimento da direita. Tem aí a possibilidade, nós estamos trabalhando numa fusão, quem sabe não vem um Eduardo Leite, tá? Vamos ver, que aí você vai... eu conheço pessoalmente o Leite, confio muito nele, acredito bastante nele, então eu creio que isso aí nós vamos... Esse bolsonarismo não estará bem representado, a tendência é enfraquecer. É isso aí, senadora. Olha, eu vou pedir para você permanecer para uma pergunta final antes da gente se despedir, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já.
É isso, a gente segue aqui a todo vapor com o nosso Felipe Monteiro, nosso PP, com a pergunta aqui para a gente fechar bem esse papo de hoje. Vamos lá. Bom dia, senadora. Prazer conversar contigo hoje sobre esses assuntos diversos aí que está pautando a discussão no Brasil, não é? Eu discordo de você em relação à anistia, né? A anistia serve como instrumento de pacificação social. E eu não aguento mais pessoas brigando na rua, a amizade sendo desfeita, a família sendo dividida. E eu vejo com naturalidade essa pauta sendo encaminhada, né? E por mais legítimo que a decisão seja do Supremo, que não é, há vários excessos, né? Eu falo aqui com uma pessoa de esquerda falando isso, né? O Brasil vai ficar dividido em relação à decisão. Mas eu queria falar com você sobre o governo, né? Qual que é a sua opinião sobre o governo Lula? Como é que você acha que está a economia, né? Os alimentos chegando a 20%, né? O valor dos preços, né? E queria que você desenvolvesse melhor aquele ponto que você colocou. Eu vi o Mano, que é o liberal nosso aqui no programa, quando você falou que o Haddad é mais liberal que o Paulo Guedes, ficou meio assim, pulando da cadeira da poltrona. Eu queria que você desenvolvesse esse ponto também. Por que o Haddad seria mais liberal do que o Paulo Guedes? E como é que está havendo o governo Lula e a economia? Rolou um suspiro geral aqui no estúdio, senador. É porque assusta, né? É a onça mostrando suas garras. Hein? Assusta porque ninguém ouviu alguém falar isso, né? E eu acho que, infelizmente, eu acho que é isso. Mas aí, Felipe, vamos lá, só voltando na anistia, eu não acho que a anistia vai pacificar o país. Tá? Eu acho que, não sei, nós precisamos de uma maturidade maior na política, as pessoas precisam compreender dentro delas essa ilusão que elas viveram. Ponto, é isso. Bom, vamos lá. Eu vejo a economia... Primeiro que eu fui a única candidata à presidência da República que apresentou de verdade um projeto de reforma tributária. Eu sempre fui absolutamente contra a PEC 45, essa reforma que passou. E olha o interessante disso, Bolsonaro defendia essa PEC. Quando o governo Lula entrou, eles passaram a odiá-la por completo, quando o governo Lula começou a trabalhar para aprová-la. Então, eu acho já, nesse ponto, assim, um absurdo as pessoas misturarem a vida, brincar ideologicamente com algo tão sério, que o que tem de mais sério é a comida na mesa do brasileiro, é a nossa prosperidade. Enfim. Bom, eu trabalhei dentro dessa PEC de forma a transformar a minha 35, não colidir tanto com essa que eu já sabia que iria passar. Eu votei contra, acho péssima essa reforma, o texto base. Na regulamentação, eu tive 17 emendas aprovadas para dirimir o dano dessa reforma tributária. Então, eu posso falar aqui com certeza que não vejo com bons olhos essa reforma, que vai atrapalhar muito. Para vocês terem uma ideia, enquanto estava tramitando o texto base, o aluguel ia subir cerca de 73%. Tá? Só um dos danos do mercado imobiliário. Ia inviabilizar totalmente a questão de Minha Casa Minha Vida. Agora estão trabalhando o FGTS também para outras vertentes que não a qual ela nasceu para, né, principalmente financiar a habitação. Então, eu estou preocupada, sim. Faço de tudo para ajudar o governo, tudo, porque eu faço de tudo para ajudar o Brasil. Eu desci do palanque, voltei para minha cadeira de senadora e trabalho pelo país. Tenho uma boa abertura, sou respeitada pelos ministros, muita gente boa fazendo um trabalho interessantíssimo. Vou te falar, assim, o avanço que está no Ministério de Portos e Aeroportos, por exemplo. O Silvio Costa está indo muito bem, na minha opinião. Mas a economia me preocupa. E nós estamos deixando de arrecadar em questões que nós precisamos parar de fechar os olhos e assumir. Uma delas, tá? A questão das bets. A questão dos jogos de azar. Eu sou relatora da CPI e nós estamos há 4 anos deixando de arrecadar cerca de 15 bilhões de reais por ano. Na verdade, desde o governo Bolsonaro. Senadora Soraya, uma breve interrupção aqui, porque eu quero que você dê toda a ênfase aí, porque é uma pauta cara para você. É o que a gente costuma chamar aqui desse faroeste da jogatina, muita regulamentação, mas o fato é que já virou parte da vida nacional, muita gente ali se envolvendo.
alguns mais responsáveis que outros. Eu quero ouvir esse teu encaminhamento, mas não sem antes recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo. Agora sim, nos ouvindo novamente aqui no Morning Show pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos aqui ao vivaço com a senadora sul-mato-grossense do Podemos, Soraya Tronic. Vai que é a sua, senadora, por favor. A pergunta sobre a economia, é isso? Bets, né? Fica à vontade. Não, perdão, as bets. Bom, nós precisaríamos de um tempo muito maior, mas eu vou tentar ser sucinta. Nós, infelizmente, fazemos a meia-culpa. Quando votamos a permissão dos jogos online, foi por quê? Porque nós já sabíamos que não conseguiríamos colocar um muro virtual no país e simplesmente proibir. Porque se nós não regulamentarmos, as pessoas conseguem jogar em cassinos virtuais fora do país. Então, e aí nós não temos dados sobre o problema que virou uma pandemia. É um vício silencioso, porque o vício do álcool, da droga, ele é visível naquela pessoa que está usando por conta do seu comportamento. Mas agora a jogatina está 24 horas disponível para as pessoas. E o governo Temer, sancionou a lei em 2018, dezembro de 2018, antes da entrada de Bolsonaro. Essa legislação sancionada determinava que o Poder Executivo regulamentasse a questão dos jogos em 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Ou seja, os 4 anos de Bolsonaro, ele não tomou nenhuma atitude, pelo contrário, abriram assim as portas e enrolaram. O governo Lula entrou, já chegou, lógico, numa transição muito difícil, na verdade não houve uma transição, mas assumiu o trabalho de regulamentar ali pelo Dudena, da Secretaria de Jogos e Apostas, e ainda claudicando. Por quê? Porque mesmo durante o período de regulamentação, nós poderíamos ter cobrado, sim, a tributação. E eu perguntei para o Barreirinhas na semana passada. Falei, nós temos que cobrar retroativo isso, porque virou um problema de saúde pública. Nós estamos cortando do orçamento, na carne mesmo dos brasileiros, daquilo que mais importa para a gente, que é comida, educação, saúde, sendo que estamos deixando de arrecadar 15 bi por ano no mínimo com essa atividade. No mínimo 7 bi dos cigarros eletrônicos, que também ninguém coíbe. Então, eu falo para vocês uma coisa. Esse tipo de atitude beneficia o crime organizado, beneficia alguém, e não é o povo brasileiro. Aí para mim, isso é muito sério. A gente agradece demais aqui a tua presença. Senadora Soraya Tronic, do Podemos sul-mato-grossense. Mandar um abraço apertado aí para todo mundo de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, até o menor município do estado, que é a gloriosa cidade de Figueirão. Não é isso, senadora? Obrigado demais pela presença aqui hoje. Não é isso? Me redimi, né? Me redimi. Isso. Redimi. E você perdoe a brincadeira, mas é que aqui vai descer no Mato Grosso do Sul, nem o Papa pode falar isso. Então, como eu gosto muito de você, como eu sei que você é easy, então eu agi também dessa forma. E você elevou o nosso estado aí, né? Trouxe os nomes dos nossos municípios da minha cidade natal, que é Dourado. Muito obrigada, André, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu adoro e aplaudo você, tá bom? Um abraço a todos aí, bom final de semana. Obrigada. Muito obrigado, senadora. É isso aí, tamo junto. A gente segue adiante aqui no Morning Show. Senadora Soraya Tronic ganhou projeção nacional, claro, estando ali no debate presidencial de 2022. Podem falar o que quiser dela, mas tem personalidade. Enfim, já desponta, inclusive, como favorita, já declarou que é candidata à reeleição para a vaga do Senado sul-mato-grossense. Antes da gente seguir adiante com um rápido comentário, David. Não, ela falou de tantas pautas importantes que precisam avançar e aí fica nessa obstrução em relação à questão da anistia. Então precisa ser votado logo isso, discutido, resolver, porque a gente não pode ter no Congresso jogadores, né, que ali correm atrás da bola, mas correm para não chegar. A gente precisa de ter efetividade em relação às ações. Agora, virando